Insights, o podcast do Bradesco. Acho que a gente cresceu olhando para... Eu vou fazer uma campanha e eu vou escolher a segmentação baseada em dados demográficos. Então, eu quero falar com mulheres de 45 a 59 anos. Hoje, a nossa recomendação é vai buscar relevância. Quem disse que a mulher de 45 a 59 anos quer aquela comunicação? O TikTok é uma plataforma de entretenimento. Não é uma rede social. Você que está assistindo a gente, não precisa seguir ninguém no TikTok para ter acesso a conteúdo. Então, de novo, é baseado em interesse. Não importa se a Nath segue 10 pessoas, 100 pessoas ou 1 milhão de pessoas. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Com mais de 1 bilhão de usuários, o TikTok vem revolucionando o entretenimento nas mais diferentes partes do mundo. Mas não é só entretenimento, não. Tem outros diversos negócios envolvidos. Além disso, você vai saber como as marcas e as companhias usam a plataforma hoje. Nessa conversa, você vai saber se o seu negócio está entre os tópicos principais e o que mais está mexendo com as comunidades e os interesses das pessoas. Sobre isso, nós vamos conversar hoje com a Gabriela Comazetto, diretora-geral de negócios para a América Latina do TikTok. Gabi, bem-vinda ao Insights. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui do seu lado e dessa mulher maravilhosa que é a Nath, Women to Watch, e minha amiga querida. Então, obrigada pelo convite. Bom, como a Gabi já falou, quem está conosco hoje temos a honra de receber a Natália Garcia, que é diretora de marketing do Bradesco. Nath, obrigada por nos honrar aqui também com a sua presença. Ai, que legal, Pri. Obrigada pelo convite. Eu prometi que eu vinha, eu de novo aqui no Insights, né? E agora do lado de uma amiga, a Gabi Comazetto, que vai contar pra gente coisas incríveis de um trabalho que ela vem fazendo aí, Pri, que eu acho que vão ter muitos insights para todo mundo hoje aqui, tá? Gabi, então, começando aqui o nosso papo, a população brasileira, a gente sabe que é a terceira maior em tempo médio diário gasto na internet. Estamos falando aí de aproximadamente 3 horas e 40. E desse tempo, o TikTok é a rede que mais domina, né, esse tempo de uso do brasileiro. Então, conta pra gente, por que o TikTok deu tão certo aqui no Brasil? Qual que é o segredo de vocês? Tem muitos fatores que justificam esse crescimento tão expressivo e o impacto que o TikTok tem na vida das pessoas, né, das comunidades, da sociedade. Acho que o primeiro deles é uma plataforma que deu voz para todo mundo. Eu sempre falo que a gente vivia numa cultura top-down, de poucos para muitos. E aí chegou o TikTok numa plataforma que, de fato, ofereceu para todo mundo poder contar a sua história. De muitos para muitos. Então, é de muitos para muitos. Então, democratizou a cultura, deu voz para a população como um todo. Acho que tem um outro grande diferencial, que é a autenticidade. É uma plataforma em que as pessoas vêm para contar histórias reais, histórias verdadeiras, histórias autênticas. Eu sempre falo que é muito menos sobre filtros e muito mais sobre a autenticidade. E uma plataforma que as pessoas podem explorar suas criatividades. E o brasileiro é muito criativo. Somos, sem dúvida nenhuma, um dos povos mais criativos que existem no mundo. Então, acho que esses pilares, né, de você trazer uma plataforma que dá voz para as pessoas, em que a autenticidade é um grande diferencial, em que você pode explorar a sua criatividade. E aí eu adicionaria isso às comunidades. É uma plataforma em que as pessoas se encontram em comunidades, se encontram com outras pessoas. O que você chama de comunidades? São interesses em comum? São linguagens? O que é exatamente uma comunidade? São interesses em comum. Então, assim, como funciona o TikTok? A primeira coisa que você faz quando você baixa o aplicativo e vai começar a usar é dizer o que você gosta. Então, a Nath gosta de esportes, de beleza, de finanças, de música, né? Sabemos, de cantoria. Música, de Bahia. E aí, tudo isso que ela traz pra gente, então, ela gosta de finanças, esportes, música e moda. Esses são os assuntos de interesse dela. E eu começo a trazer para ela, no For You, que é o feed para você, os conteúdos que ela disse que são relevantes. E aí, à medida que ela interage com a plataforma e dá os sinais, eu entrego mais conteúdo para ela.
Na hora que ela se encontra naquilo, ela vai começar a encontrar comunidades sobre aqueles assuntos. As comunidades hoje, elas se manifestam através das hashtags. E aí a gente pode falar mais disso. Mas é isso. Então, é uma plataforma sobre pessoas, dando voz, sobre comunidades, em que a autenticidade e criatividade são um fator fundamental. Juntou tudo isso e, enfim... Explodiu. E é esse fenômeno há 6 anos, né, Gabi? Eu acho que tem 6 anos que o TikTok chegou. E o que é mais legal sobre isso, Pri, é que essa mudança de poucos para muitos, que a Gabi trouxe, sendo de muito para muitos, começa ali com alguns preconceitos, né? E a gente tem ali o início do TikTok como uma plataforma de danças, de dancinhas, de coisas muito rápidas, efêmeras, né? E de pouco conteúdo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as buscas e todo o universo que o TikTok tem, mas é impressionante como essa ferramenta se modificou. E hoje a gente fala, né, Gabi, eu aprendo com ela todos os dias, que isso não é uma rede social, isso é uma plataforma. Exato. O TikTok é uma plataforma. Então, como é que você descreveria a plataforma do TikTok? Em que você se encaixaria ali no meio da comunicação? Acho que você tocou num ponto super importante, porque até conecta com a sua pergunta. O TikTok é uma plataforma de entretenimento. Não é uma rede social. Você que está assistindo a gente, não precisa seguir ninguém no TikTok para ter acesso a conteúdo. Então, de novo, é baseado em interesse. Não importa se a Nath segue 10 pessoas, 100 pessoas ou 1 milhão de pessoas. Não é sobre isso. É sobre relevância de conteúdo, é sobre entretenimento. Então, as pessoas vêm para cá para descobrir conteúdo. E dos mais variados. A gente, sim, começou muito forte com a coisa com a dança, porque lá atrás veio numa evolução do Musical.ly, que era uma plataforma de danças, clipes musicais, e isso foi há muito tempo atrás. Até a empresa mãe do TikTok se chama ByteDance, né? Isso, exatamente. E aí a gente fez, logo que veio, né, que o TikTok começou a crescer, tinha bastante adolescente com, né, esse universo da dança, e a gente fez, ao longo dos últimos anos, um grande investimento para trazer conteúdo para todas as idades. Literalmente. Hoje, o que tem uma coisa muito legal que eu amo, são os professores na plataforma, dando aula para todo mundo. Os advogados, né, Gabi? Advogados. Eu tenho um caso maravilhoso de uma advogada. Eu fiz uma viagem esse ano para Nova York, para uma feira de varejo que tem todo ano lá em janeiro. E aí eu fiz um evento no TikTok só para mulheres do varejo. E aí chegamos lá, fiz uma apresentação. Quando acabou, eu falei, alguém tem alguma dúvida? Né? Quer fazer alguma pergunta? E aí uma advogada levantou a mão, falou, olha, eu não tenho uma dúvida, mas eu quero dar o meu testemunho. Eu falei, tá bom, né? Você nunca sabe, né? Vamos ver. O que vai ela sair, suou, né? Vai sair, né? Ela sua, e aí desliga. E aí ela falou, olha, eu sou uma advogada baiana. Eu tinha um escritório pequeno, nas palavras dela, que atendia ali a região. Eu comecei a trazer conteúdo de direito trabalhista para o TikTok, super específico. Ela viralizou, porque, de novo, não é sobre quantas pessoas seguiam ela, é sobre o conteúdo que ela traz. Ela hoje tem mais de 1,3 milhões de seguidores e ela atende 800 CNPJs no Brasil todo. Ela criou uma empresa por conta de tudo isso. Ela alavancou o negócio dela por conta de um conteúdo que ela estava entregando gratuitamente ali. Então, acho que o bacana do TikTok é essa diversidade, tanto de pessoas quanto de conteúdos. Que vai... Sim, tem dança. Dança não é nem top 10 na plataforma. Vai de tudo. Tem professores, tem advogados, tem muito conteúdo financeiro. Inclusive, conteúdo financeiro é top 5. Jura? Dentro do TikTok. As pessoas estão usando a plataforma para se educar aí, Nath, financeiramente. O Insights precisa ir para o TikTok, hein? E outra coisa, e aí a gente fala muito, e a gente fala mensalmente, né, Gabi, sobre isso, que são os pontos de evolução e de como a gente pode entender esse público através dos dados. Quando a gente pensa logo numa plataforma de conteúdo ou de compra, né, que vem logo à cabeça da gente. Não é só sobre monetizar ali na compra. Porque a gente tem a busca por cartão de crédito, mas a gente tem a busca por investimento. Como investir o meu dinheiro? Né, como transformar as minhas reservas? Então, essa plataforma hoje, ela ensina, de fato, num tempo, numa linguagem super específica, a rentabilizar o dinheiro. E a gente não esperava isso. Eu acho, Gá, quando eu trago ali essa questão da dança, um outro ponto que eu acho que é muito bacana é esse convite que o TikTok fez, que depois começou com a dança, depois vieram aqueles duetos, né, para cantar juntos, tal. Ali
foi um convite da plataforma à população participar, Sim. co-criar dentro de uma plataforma. Então, isso eu acho que é um dos grandes avanços e, de novo, para a gente do mundo da publicidade, fazer com que a gente consiga aprender os novos canais e os novos modelos que estavam surgindo sob co-criação. Exato. A população trazendo para dentro e ajudando a gente a criar conteúdo. Isso é incrível e a plataforma ajuda demais. Contando as histórias junto com as marcas. As marcas fazendo collabs, né, com os criadores. É super né? forte. Hoje na plataforma, de fato, o pilar cocriação é um dos mais fortes. Porque eu falei, as pessoas querem ter voz, então elas querem participar do que está sendo dito, do que está determinando cultura, comportamento, e elas querem, com as marcas ou com outros criadores, fazer isso. Então é um pilar muito importante, até para as marcas, quando estão no TikTok, convidarem. Quer coisa melhor do que ter a sua comunidade, né, os seus usuários, seus consumidores. É a marca falando direto com a comunidade. Não, e mais do que isso, são eles contando a história do Bradesco pelo Bradesco. Eles vão dar o testemunho, eles vão participar, eles vão ajudar a contar essas histórias. O que dá muito mais credibilidade, né? Muito mais, com um engajamento muito maior. Gabi, você como mãe, né? Você tem 4 filhas. A gente tem observado uma preocupação dos pais em relação ao tempo de uso, né, dos adolescentes, principalmente, nessas redes e principalmente no TikTok, que engaja muito, né, os mais jovens. Então, quais são as iniciativas do TikTok para coibir um pouco ou restringir, de certa forma, esse uso muito tempo diário na rede? Legal. Acho que a gente tem várias ferramentas disponíveis para trazer mais segurança para a comunidade e atender aí a qualquer preocupação que um pai, uma mãe, um avô, uma avó, alguém que é responsável legal por um adolescente tenha. O TikTok é uma plataforma 13+, né? Então é para adolescentes que tenham mais de 13 anos, para adolescentes menores de idade, então menor de 18 anos de idade. A gente tem um recurso muito relevante que chama sincronização familiar, em que você, como pai ou tutor legal, ou como avó, enfim, pode sincronizar a conta do seu filho na sua conta e aí restringir o uso da plataforma. Em tempo, você pode limitar o tempo de uso, você pode restringir as palavras que ele está buscando, o tipo de conteúdo que ele está vendo, as interações que ele tem. Então, é um recurso super amplo em que um tutor legal, um pai, uma mãe vincula a conta do filho ou a sua para ele poder ter aí o controle do que ele permite ou não para um adolescente. Mas acho importante dizer que essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada, não é uma responsabilidade só da plataforma, é também dos pais. Os recursos estão disponíveis. A gente, inclusive, faz campanha recorrente sobre esses recursos. Além disso, automaticamente a gente tem uma feature que, depois de um certo tempo de uso, um adolescente, a conta dele fica bloqueada e ele tem que pedir autorização para o pai também para poder continuar assistindo. Então, a gente está colocando na mão dos responsáveis legais por adolescentes esse cuidado, mas eles têm que participar também, né? Não é só a plataforma. E eu acho que esse ponto, Gabi, que você trouxe, ele é incrível, porque eu tenho uma filha de 14 anos e eu vivo isso. E o quanto é importante, talvez, a gente trazer um outro assunto para os pais, né? Que não é a coisa do proibir, do coibir, do punir, e sim de entrar na conversa, entender o que seu filho tem de curiosidade. Por que aquele For You está aparecendo para ele? Por que ele se interessou por determinados assuntos? Eu acho que ali, mais uma vez, o TikTok está dando a possibilidade da gente entrar na conversa do jovem, da gente participar, da gente se questionar e da gente, talvez, conseguir o que era mais difícil no passado, que era ter acesso à linguagem e às necessidades que o nosso filho tem. Então, eu acho que a gente tem que conhecer, saber dessas funções que o TikTok tem e utilizar delas para poder cada vez mais ter proximidade com nossos filhos, porque eles já estão nela. E até, assim, tem muito conteúdo muito relevante para cada uma das idades. Educativo, então, se você pensar, né? Eu falei de professores. A gente tem um amigo... A filha de um amigo eu sempre nosso. conto esse caso. Muito bom que a isso. filha estava fazendo vestibular e ela estava usando o TikTok como fonte de estudo, de conhecimento. E na hora do vestibular, ela deu um testemunho que várias das perguntas ela respondeu porque ela lembrava dos professores no TikTok, porque eles usam música. Eles usam ferramentas visuais, eles usam dicas que não necessariamente ela vai ter na sala de aula, em que o recurso é mais tradicional.
usou para isso. Eu tenho N filhos de amigos que vêm, tia, soube disso pelo TikTok. Então, o pai e a mãe também podem, ou o responsável legal, fazer um filtro no que o filho está vendo para trazer inteligência. A gente fez, em alguns mercados, a gente está estimulando um feed que é o STEAM, que é um feed de ciências, tecnologia, matemática, engenharia. Então, a gente está trazendo cada vez mais conteúdo relevante, não só para os adolescentes, mas para todo mundo. Eu também quero me informar do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo na saúde, do que está acontecendo no esporte, do que está acontecendo no mercado financeiro, através do TikTok. Então, essa é a nossa responsabilidade, trazer um conteúdo cada vez mais relevante, mais assertivo para a nossa comunidade. E aí vem uma coisa que é muito importante, né, Gaia? Eu queria que você discorresse um pouco mais. A gente tem hoje dados como o petróleo do novo mundo, né? Hoje dados é ali uma das coisas mais importantes e muita gente fala sobre os dados. Só que eu queria que você contasse para a gente um pouco de como o TikTok vem usando dados, porque o difícil não é ter, é usar. Como o TikTok tem entrado nesse universo de vários dados comportamentais, de conhecer, de saber aquilo que eu gosto e fazer com que isso se conecte de fato com o poder de eu influenciar as comunidades, de eu co-criar junto das comunidades. Eu acho que esse é essa é a fortaleza da plataforma, né? De fato, conseguir entender quem são os nossos... Quem é a nossa comunidade, quem está lá dentro, entender o que eles gostam, o que é relevante para eles e entregar de volta em conteúdo relevante. O algoritmo do TikTok, ele foi reconhecido pelo MIT. Todo ano o MIT solta um relatório dos maiores avanços em tecnologia do mundo. E a gente foi reconhecido, o algoritmo, como um dos 10 maiores avanços em tecnologia no mundo. Então, de fato, é impressionante. Isso. Tudo para a gente, então você falou de dados. O que são os dados? Tudo é um dado. Então, a hora que você entra na plataforma e diz os seus assuntos de interesse, são dados sobre o que você gosta. Na hora que você começa, tá no For You, tá no feed, começa a assistir um vídeo, tudo que você faz naquele vídeo me dá O For You já é uma curadoria feita pelo algoritmo, né? O For You é o feed do TikTok, 100% baseado nos sinais que a comunidade... Para você, né? For para You você. É curado exatamente para aquele usuário. 100% customizado para cada um de nós. Então, eu vi um vídeo. O vídeo tem 60 segundos, vamos supor. Eu vi 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, 15. Quanto aquela pessoa viu? Isso é um sinal importante. Isso é um dado super relevante. O que ela fez com isso? Ela salvou esse vídeo no celular dela? Ela compartilhou esse vídeo via outras plataformas? Ou ela compartilhou no próprio direct message do TikTok? Ela deu um like? Qualquer interação dá um dado para a gente, dá um sinal que a gente usa para entregar mais conteúdo relevante. E aí você fala, porque eu já tive essa pergunta, mas então eu sempre vou ver a mesma coisa? Não. O que a gente faz? Com os dados, eu consigo entender que a Nath, que gosta de finanças, de educação, de saúde, de beleza e de moda, ela tem esse perfil, com todos os sinais que ela me deu, e perfis parecidos com o da Nath também gostam de culinária. O que eu faço? Eu entrego um vídeo, eu sugiro. Porque você imagina que tem uma alta probabilidade dela também gostar. Isso. E aí a gente vai testando. Então, a gente vai sempre para a comunidade oferecendo novos conteúdos e vendo qual é a reação. Quanto mais ela reage, né, positivamente, negativamente, mais eu aprendo e mais relevância eu trago. Então, é isso. Todo mundo que usa o TikTok fala... É impressionante. É um tipo de machine learning, né? Porque o algoritmo vai ficando mais robusto e mais assertivo de acordo com... Ele vai testando hipóteses e vai confirmando. Todo mundo que usa fala, meu Deus, é muito rápido o quanto o TikTok me entende e começa a trazer conteúdo. E isso para as marcas é incrível, né? Porque a gente não forma... Você acaba atingindo novos públicos, Total. Né? E a gente consegue, talvez, buscar... E ser cada vez... E aí uma das crenças que a gente tem no Bradesco, no marketing do Bradesco, que é cada vez mais ter uma jornada com navegação fluida e que eu seja menos invasiva no momento que eu não quero ser. E para eu ser cada vez mais assertiva, esses inputs que o TikTok me dá me ajudam demais. E aí vem um outro assunto que eu acho que é um outro grande tabu e aprendizado que a gente tem com o TikTok. Essa ferramenta de 6 anos, Gá, aqui no Brasil? De Brasil? Por aí. Por volta de. Mas nesse período... Está na primeira infância ainda. Está na primeira infância, mas engraçado como ele amadureceu, né? E como ele tem ensinado e ditado regras para outras plataformas. E uma das coisas que a gente aprendeu é a forma de comunicar.
O TikTok, ele é peculiar. Ele é rápido, ele é simples e ele tem uma linguagem própria. Ele não é do jovem, ele não é a dança, ele é de todo mundo, porque de fato Mas ele nasceu representa. mais jovem, né? Ele teve muita adesão num público mais jovem, mais geração Z, né? Hoje ele já é muito mais abrangente, né? Em Hoje termos de demografia. Até porque 1 bilhão, você está falando com você tá todo falando mundo, com né? todo mundo, Mais de 1 bilhão de pessoas, não tem como ser só uma geração. E o jovem impulsiona uma curiosidade. E aí você entra pela curiosidade, você depois já está no momento que você começa a entender que aquilo ali é uma das buscas que você faz. E não é à toa que as temáticas de busca do TikTok não tem a ver ali com 13 a 25. Tem características, às vezes, de pessoas que já estão em outra faixa etária da vida. Então, ele tem 6 anos, mas ele amadureceu. Super amadurecido. E a Nath falou um ponto, eu vou te complementar aqui numa coisa que é uma provocação que a gente até tem trazido dentro do TikTok, até para os marqueteiros, para as empresas. Acho que a gente cresceu olhando para... Eu vou fazer uma campanha e eu vou escolher a segmentação baseado em dados demográficos. Então, eu quero falar com mulheres de 45 a 59 anos. Hoje, a nossa recomendação é vai buscar relevância. Quem disse que a mulher de 45 a 59 anos quer aquela comunicação? Por que você não está fazendo uma comunicação baseada no interesse efetivo dela? Por exemplo, eu tenho uma idade, minhas filhas, né, têm outra. A gente tem um encontro em várias temáticas que, se uma marca quiser falar só comigo, não pega elas. Ou vice-versa. Se falar com elas, não me pega. Então, desde, por exemplo, leitura. É um assunto hoje na minha casa que reúne a família. Book Talks. Book Talk. Book Talks. É minha comunidade Projeto favorita. incrível, Mas que reúne gerações. Então, não é mais sobre este produto é para mulheres de 45. Não. É sobre o que aquela mulher de 45 quer. Quem disse que eu, com 40 e poucos, não quero o que a de 30 está consumindo? Ou vice-versa. A gente assumiu por muitos anos que o demográfico era o correto. Agora, a gente está fazendo uma provocação muito grande por comportamento, por interesse. Muito mais do que por dados básicos de dizer que é homem ou mulher ou idade tal ou idade Y. Comportamento e experiência ditando. E eu acho que essa plataforma é uma das que consegue entregar isso. E tem toda uma linguagem própria também, né? Tem não só linguagem de palavras mesmo que acabam virando hashtags que viralizam, né? Mas também a questão da subversão do roteiro tradicional, né? Daquela coisa Total. Um roteiro publicitário tradicional, né? Você faz um gancho para criar interesse, aí tem um clímax e tem uma conclusão, um call to action no final. Aqui é tudo subvertido, né? Porque você tem que agarrar a atenção de uma outra maneira, né? Logo no começo. Pri, esse é um ponto super importante, porque estamos falando de uma plataforma de vídeos em que as pessoas estão ali para consumir entretenimento, para aprender, enfim. Mas hoje em dia a realidade é que a gente tem acesso a muita informação. Então, para você captar a atenção da comunidade, né, da pessoa com quem você quer falar, é muito importante que a sua comunicação seja efetiva. No TikTok, a gente sempre fala, traz o final da mensagem para o começo, para que a pessoa pare, veja, se interesse e queira assistir até o final. Então, os 3 primeiros segundos são muito importantes no TikTok. Aí tem vários outros recursos que a gente fala, som. Né? Por muitos anos, a gente escutou várias plataformas falando, não faz uma comunicação com som, porque ela interrompe a navegação. A pessoa está lá numa reunião, pega o celular e aí abre um aplicativo tal com o som. O TikTok é sobre som. É uma plataforma de entretenimento. Então, o som ele é nativo da nossa experiência. Inclusive, vocês têm um repositório, né? Sim. Tipo uma biblioteca de músicas que já estão autorizadas para uso, Exatamente. A gente tem uma biblioteca muito grande para a comunidade poder criar os vídeos com música. E a gente tem uma biblioteca para as marcas também poderem criar os seus anúncios. As Efeitos suas campanhas. gráficos também. Tem tudo. Os recursos estão ali disponíveis. Isso que é bacana, porque a gente sempre falou de eu vou subir uma campanha, eu preciso abrir câmera, tenho investimento. O TikTok está aqui. Você abre, tem todos os recursos para editar o seu vídeo e você cria um vídeo super relevante, com a mensagem, com os recursos. Então, tem desde legendar um vídeo também para facilitar o impacto visual das pessoas, os títulos que você até para a coloca. pessoa poder assistir sem o som ligado, né? Tá ali legendado. Quando a pessoa... A gente, né, a Nath falou de Ou por dados, acessibilidade, talvez. Quando a gente, sim, para acessibilidade, com certeza. Quando a gente fala de dados, a gente sempre vai entender o que é importante para a comunidade. E aí,
a pessoa, quando abre o TikTok, ela tá com tempo para abrir o TikTok. Ela tem aquela atenção muito mais na plataforma, porque ela sabe que vai ser vídeo com som. Então, é difícil a pessoa abrir... tô aqui assim, escondida. No meio da reunião de pauta. Uma reunião. Ela vai abrir porque ela quer ter entretenimento, ela quer, enfim, ver aquele assunto que é relevante para ela ou os assuntos. Então, esse é um hábito muito importante de comportamento. Mas é isso, é trazer o final da mensagem para o começo, é fazer o uso dos recursos que a plataforma oferece, transição de vídeos, elementos visuais, legendar, colocar um título bom, música e usar isso. Ou seja, é uma escola de publicidade, basicamente, Total, né? Ele te dá os recursos para você ser seu próprio publicitário do seu próprio conteúdo. Do seu próprio negócio. E olha que incrível isso. Porque, na verdade, olha como eu me torno flexível, como eu me torno único. Cada um, de fato, vai transmitir a sua comunicação. Isso é maravilhoso, porque eu acho que, inclusive, pós-pandemia, você pode ter certeza que o TikTok foi uma das ferramentas que mais ajudou as pessoas a conseguirem comercializar seus produtos, a virarem empreendedores ali dos seus negócios através de uma plataforma como o TikTok. Então, eu acho que o efeito de sociedade, do retorno para a sociedade também é incrível. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala das dificuldades da publicidade dessa transição. E nessas dificuldades, o timaço do TikTok ajuda a gente muito, Pri. Então, é assim, a gente sabia fazer TikTok há 2 anos atrás, como a gente sabe hoje? Não. Inclusive, a gente ganhou agora um dos cases no último summit do TikTok, né? A Gabi levou um case nosso, porque a gente aprendeu a falar no TikTok, né? E a gente aprendeu porque tem um time que disse, olha, você tem 3 segundos para mandar a mensagem mais importante para o consumidor. Eles direcionaram, tipo, ó, o que vai funcionar, o que vai dar engajamento. O formato, e a linguagem. É uma turma super jovem, que conhece muito, que está ali, que se aprofunda e que sabe falar e que está fazendo uma comunicação completamente diferente dos modelos tradicionais. Eu sou uma fã. Enfim, mas agora eu vou trazer também uma pergunta aqui, porque eu falo de gente, falo de um timaço que ela tem, e aí eu pergunto, como é liderar essa turma mais nova? Como é liderar uma plataforma extremamente aspiracional, uma plataforma que inspira, né, essa turma que está entrando no mercado de trabalho. E aí eu sou mais fã ainda da líder, do TikTok. Mas me conta um pouquinho do como é essa liderança e o que é que você poderia dar de dica aqui, de coisas legais para a gente conseguir falar com essa turma mais disruptiva. Boa. Primeiro, é um privilégio, né, fazer parte de tudo isso num momento tão especial, com gente tão incrível que a gente tem lá dentro da empresa, no TikTok. Eu me sinto super privilegiada de fazer parte dessa jornada toda e agradeço todos os dias. Acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente acredita, com o que a gente ama. Muito. E o TikTok é isso. Eu, de verdade, acredito que é uma plataforma, uma ferramenta que está transformando a sociedade, o ecossistema, impactando. Eu falo muito do impacto em cultura, comportamento e consumo. É isso. As trends hoje nascem na plataforma, os criadores tendo voz e virando marcas. Né? A gente estava falando disso. Os criadores hoje são marcas. São marcas, são empresas, são negócios. A pandemia a gente foi fundamental para milhares e milhares de empreendedores, de pequenas, médias empresas que usaram a plataforma para chegar nas suas comunidades. Então, é um privilégio poder fazer parte de algo que impacta positivamente a nossa sociedade, o nosso ecossistema. O time é incrível. Acho que quando a gente começou a contratar muita gente durante a pandemia, e o que eu sempre falava é esquece experiência, esquece currículo. A gente quer ver paixão, a gente quer ver visão, empreendedorismo, pessoa que acredita nisso, porque é isso que a gente está fazendo. A gente está transformando todo esse universo, esse ambiente. Então, o corpo de colaboradores do TikTok no Brasil é diverso nesse sentido de background? Assim, tem gente que não veio de comunicação, que não veio de empresas de mídia? Muito diverso. Muito, né? É muito diverso, porque mais do que qualquer coisa, a gente precisa representar a comunidade. Se eu não souber o que é importante, de novo, a Nath falou de dados, se eu não souber o que é relevante para a comunidade, e a minha comunidade é a mais diversa possível, eu preciso espelhar isso dentro da empresa para poder representar eles, para poder pensar no que a gente vai trazer de conteúdo, no que a gente vai trazer de feature nova, de recurso, investimento que a gente vai fazer em conteúdo. A gente precisa entender. E o mais importante, a linguagem que se fala. Porque as comunidades, elas se criam porque a gente descobriu agora na publicidade, cada vez mais, que a gente precisa falar da maneira certa para o público correto. Então, essa diversidade no time
faz com que essa linguagem exista e que, de fato, ela seja real, não seja um publish. E soe né? autêntica e não uma coisa forçada. Não é uma né? publicidade, meramente uma publicidade. Eu acho E aí, Nath, você falou de um ponto, acho que primeiro, você estava falando do time TikTok, a gente senta com as marcas e com as agências para co-criar com eles, para ajudar eles a entenderem ainda mais a plataforma, aquela comunidade, mas a gente tem diversos parceiros de tecnologia que também ajudam nessa jornada. Então, assim, o Bradesco faz uma peça e aí a gente manda para esse parceiro, que é super especialista em TikTok, para ele traduzir aquela campanha, aquela peça, numa linguagem TikTok ou num formato que seja mais sinérgico com o TikTok. Então, a gente também usa muito de recursos de parceiros para poder trazer a campanha mais próxima do que é a linguagem do TikTok. Até porque a gente fala, don't make ads, make TikToks. Então, assim, não traz o anúncio isso padrão. Isso em si já é um ad, né? Pois é. Isso já é um Traz o seu anúncio padrão ali, que você vai colocar em outros canais. Entende o que é o TikTok. É uma linguagem diferente, né? É um uma roteiro linguagem diferente. Apesar de ser, eu sempre dou esse exemplo, apesar da mesma Gabriela estar no TikTok, depois ela vai no shopping, depois ela está em casa com as filhas, tal. O que eu quero nesses momentos são diferentes. Quando eu estou no TikTok, eu quero uma coisa. Quando eu estou em casa com as crianças, eu quero outra. Quando eu estou no shopping, eu quero outra coisa. A gente, como marca, precisa entender o que é aquele momento da Gabriela? Ela está buscando entretenimento? Ela está buscando informação? Ela está buscando diversão? Ela está buscando inspiração? Ok, como é que eu entrego isso para ela no momento que ela está no TikTok? A hora que eu estou num outro lugar fazendo outra coisa, como é que eu me conecto naquele momento com ela? A gente, infelizmente, ainda quer falar com a Gabriela igual, independente do que ela está buscando. Não dá. Por um recorte de segmentação. E não é sobre isso mais. Isso. Não é esse recorte de segmentação. É, de fato, vivência, experiência. É você trazer a rua para dentro da empresa. É você saber exatamente ali com que público você quer falar, em que momento você quer falar, para que você deixe de ser, de fato, aquela coisa insistente, invasiva e seja fluida. Porque eu acho que é isso. Crie conexão. Crie conexão. Né? Conexão verdadeira. Verdade. É isso, verdade. É isso. E tem muito conteúdo que é o content maker, né? Pedindo ou abrindo uma caixinha de perguntas assim, o que você quer que eu faça, né? E, então as pessoas estão interagindo e você está entregando um conteúdo que foi pedido, né? Pelo teu Isso é público. muito legal. A gente tem um case incrível que acabou de sair com o Boticário. Porque, de novo, a comunidade está falando o tempo todo. Está ali. O TikTok hoje, para muitas marcas, para muitos profissionais, ele é uma ferramenta de pesquisa. Então, as pessoas entram. Outro dia, muita gente deve conhecer a Nativosa. Ela tem uma marca, uma loja aqui NV. em São Paulo, a NV, enfim, que distribui para o Brasil todo. Mas ela falou, Gabi, eu uso o TikTok como fonte de pesquisa para as minhas próximas campanhas, lançamentos, produtos. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, com todos esses dados que vocês acumulam ali, vocês se tornam um hub, por exemplo, de entender o que vai ser tendência, de cool hunting, de... Exatamente. E aí o case do Boticário é isso. O que o Boticário fez? Ele começou a entender o que a comunidade estava buscando em termos de fragrância. O que eles estão buscando? E aí eles começaram a ver que existia uma tendência a uma determinada fragrância. Eles foram lá e lançaram um perfume, uma fragrância, Egeu Melancia, baseada no que eles estavam vendo de insights da comunidade. Ficou sold out em 57 horas. Olha que loucura. Deles. E numa plataforma que você não tem o sentido do olfato, né? Como é que você consegue saber essa... Né? Tá todo mundo ali conversando, tá todo mundo falando, se expressando. O TikTok é sobre expressão. Eles entenderam a comunidade, foram lá e criaram um produto, vendeu sempre só para o e-commerce deles, em 57 horas sold out. Só o que você economiza de pesquisa e desenvolvimento, né? E como você é assertivo no público com que você vai falar. A chance do erro naquele público, naquele universo, é muito menor do que você fazer um tiro muito mais alto num canal mais aberto. E esse, eu acho que ela tem muitos casos, mas uma das coisas que eu acho que vale a gente trazer aqui também do TikTok é que como a gente consegue depois despertar a curiosidade e fazer com que essa ferramenta... Porque a gente costuma falar muito sobre ser uma plataforma que gera dados rápidos, que tem uma comunicação rápida.
Só que, ao mesmo tempo, ela gera uma curiosidade de aprofundamento e de pesquisa diferente daquilo que a gente acha que é. Que é outro preconceito ali que eu queria que a Gabi tirasse um pouquinho. Então, eu tenho os 3 primeiros segundos ali para me tornar interessante, só que a partir dali, imagina banco, né? Eles conseguiram, junto com o time Bradesco, a desenvolver uma característica que eu conseguisse atrair interesse para jogar nas buscas de mercado financeiro. Então, não é que eu anuncio o que significa um CDB, mas a gente desperta o convite ao aprendizado ou o convite ao interesse de como eu vou evoluir na condução de mercado financeiro. E, inclusive, o quanto eu posso transformar uma linguagem do economês, que a gente costuma dizer, dentro de 3 segundos e num público que, teoricamente, poderia não ser o público mais interessante para a gente ali. Então, Gabi, fala um pouquinho para a gente também tirar esse outro mito, que o TikTok é superficial ali, é rápido, é raso. Né? Acho que o ponto dos 3 primeiros segundos é para captar a atenção daquela pessoa, né, daquela comunidade. Mas a gente hoje, você pode colocar vídeos de 1, 2, 3, 10 minutos na plataforma. A gente tem um case global da cadeia de hotéis Hilton, que subiu um vídeo de 10 minutos na plataforma e foi um dos mais vistos no mundo. 10 minutos. É tudo sobre conteúdo. É menos sobre 3 segundos, Forma 10 correta. segundos, 30 segundos, 1 minuto ou 10, e mais sobre o conteúdo e como você traz Mas como é que ele. você prende ali? Como é que você passa essa arrebentação? A arrebentação são os 3 segundos. É mostrar para ele que o que você vai trazer vai ser importante para ele. Então, é dar aquela mensagem rápida, seja através de uma imagem, de um título, de uma legenda, ou mesmo de um frame cortado ali em 3 segundos. E aí, ele parou para ver, ele assiste, aí, né, cada um vai ter um Mordeu o comportamento. gancho ali, mordeu o Você tem que gancho. fazer ele morder. E aí você morde, por isso que a gente fala dos 3 segundos. Os 3 segundos são para captar a atenção. Até porque as pessoas têm um dedinho ali nervoso, Ligeiro. Né, gente? Então, como é que você faz o dedinho parar? Trazendo a mensagem para o começo. A hora que ele parou, aí ele vai acompanhar e não tem mais esse limite. Cara, tem um vídeo relevante, uma comunicação. Eu quero contar uma história de Bradesco importante. Eu tenho um conteúdo relevante para 10 minutos, eu vou colocar. E aí, óbvio, vamos colocar de uma maneira que faça sentido para eles, com uma linguagem apropriada. E num público que já tenha perguntado por ele, ou que tenha questionado por ele, que esteja interessado em escutar ele. Que eu acho que isso é que é o mais bacana. É como a gente aprendeu a entrar nas conversas da comunidade. Porque tem comunidades que, às vezes, estão conversando com coisas completamente diferentes daquilo que você naturalmente acharia que seria um assunto para entrar com o Bradesco. E, de repente, a gente entra na conversa, que eu acho que essa é a grande agilidade, de fato, do TikTok. É como eu consegui entrar nas conversas das comunidades de uma maneira fluida, que não seja forçado, que não seja uma publicidade, que tenha verdade naquilo que a gente está falando, mas de uma maneira a conseguir capturar a linguagem daquela comunidade, como eu introduzo a marca da maneira mais coerente possível. Então, eu acho que a agilidade está muito mais nisso do que especificamente nessa teoria que se tem de porque são 3 segundos, que é o mito do 3 a 5 segundos, a gente tem um conteúdo raso. E aí, você está falando de como entender isso. Por exemplo, uma das maiores comunidades no TikTok, ela é a Money Talk. Sim. Money Talk, ou seja, ela está falando de dinheiro. Vou lançar um canal lá, Money Talk. Pode... É incrível, porque as pessoas estão se informando, estão aprendendo, estão tirando suas dúvidas. É uma comunidade que está falando de educação financeira. E as pessoas não têm. Gente, eu sofro. Mas o maior sofrimento é quando eu tenho que pensar em dinheiro e onde vai investir, como vai investir. Tarana. Isso é geral para o brasileiro no mundo. Né? Não só para o brasileiro, no mundo todo. Eles estão falando, eles estão trazendo para a gente o que eles querem. Como a gente, como marca, como empresa, escuta, tem uma escutativa para isso e cria respondendo a tudo isso. Se você encontra esse caminho, a chance de você criar a conexão, de você ter aquele usuário, aquela comunidade com você é muito maior. A gente entrou numa conversa sobre segurança do pickpocket diante de um outro assunto. Exato. No meio do TikTok, navegando. Né? O Attenzione pickpocket. Então a gente termina que a gente consegue capturar isso, como relaciona com o ambiente de segurança, que para a gente é tão importante dentro do mercado financeiro. Então, todos esses momentos a gente tem que estar online
Sim. 24 horas, né? Sim, porque aí tem dica de segurança até. Né? Super. E foi aí que a Aí gente você percebe entrou que com a viraliza insegurança. porque pula de uma plataforma para outra, né? Começa a Exato. circular nas outras redes. Hoje o que está acontecendo, as trends nascem no TikTok, e aí elas saem do TikTok para ir para outras plataformas. Músicas e de tudo. voltam, né, Gabi? É isso que eu ia falar. Da nossa época. Muito. Não, eu Da minha sempre época. mostro um caso daquela Escrito nas Estrelas, que é uma música que provavelmente... Eu e Nath, eu não sei quantos anos você tem, mas da nossa época... Eu lembro dessa música, sim. E aí é aquela Caso do Acaso. Eu não vou cantar, que eu já falei para vocês que não rola a minha cantoria. É Fortaleza, né? E aí eu fui, gente, é um caso real, tá? Essa música viralizou, é uma música dos anos, acho que 80, que minhas filhas nunca tinham ouvido falar na vida, viralizou no TikTok. Eu fui, a gente estava juntas na festa do Paineiras, aqui em São Paulo, festa junina, e a dupla sertaneja, Cantou. que deve ter 25 Que estão anos, super antenados nas cantou a tendências. música e as minhas filhas Sabiam cantando toda. a música da década de 80. Então, o TikTok é sobre isso. Não tem uma linha do tempo, não tem uma limitação. Viralizou, os adolescentes estão cantando, os jovens adultos estão cantando, as duplas sertanejas estão cantando uma música dos anos 80, que era uma música romântica, meio pop, enfim. A gente teve pedido no line-up do Lola, do Gilberto Gil, por conta de músicas que a nova geração está escutando através do TikTok. E aquilo fez com que o Gilberto Gil fosse uma das pessoas super assistidas no Lollapalooza. Para um público muito mais Então, jovem, né? e num festival de música, ou seja, o retorno do Gil aos festivais. Então, eu acho que tem muito disso. Eu acho que não tem, e eu acho que a gente tem que estar muito antenado para isso na comunicação, mas nós mesmo, como pessoas, como multiplicadores de conhecimento, inclusive nas nossas casas, temos que trazer todo dia essa informação de que não vamos ter preconceito do novo. Né? Entender, porque são modelos de evolução. Né? Às vezes não são de transformação, são de evolução. Rompe aquela fronteira geracional, né? Total. A gente totalmente. falou da leitura, a comunidade do BookTok, que é muito relevante. Vou dar um caso que está acontecendo agora. Primeiro teve aquela criadora de conteúdo americana, que vocês devem ter acompanhado, que ela está lendo um livro por mês, de lugares diferentes, enfim, e ela leu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, que era livro que é um de livro vestibular. E que é um livro que tem Agora a milhares idade de anos. aconteceu, agora a Caiu no idade realmente vestibular. apareceu. Não, ele é até maior que a nossa idade, porque é um livro de muitos anos. Não, mas que foi na nossa vestibular, foi temática. A gente tinha que ler, Dom Casmurro. Tinha que ler. E aí, leitura o meu obrigatória. Brincadeira. E aí, o livro... imagine, uma americana falando de um livro brasileiro, ela viralizou... Brasileiro que não é de agora, né? De um livro de muitos e muitos anos, viralizou nos Estados Unidos, e o livro ficou em primeiro lugar no e-commerce Olha só. dos Estados Unidos, sold out, por uma criadora de conteúdo. Imagina se Machado de Assis soubesse disso. Pois é, Ele ele ia é ficar até feliz. remexido ali. Né? E aí tem um outro Ou caso não, que ou ficou feliz. Você vê que o impacto, né, de novo, virou uma viralização enorme, as pessoas começaram a buscar, então impactou a cultura da leitura, impactou o comportamento das pessoas quererem ler, tal, e o consumo fazendo o livro ficar sold out. Meu case favorito é da Colleen Hoover. A Colleen Hoover, ela fez milhares de livros, mas ela fez um livro que chama É Assim que Acaba. Esse livro viralizou no TikTok, ela virou best-seller. E tem o filme, mundial. fizeram o filme. Então, é isso que eu vou falar. E o livro, ele não tinha uma sequência, era um livro único. A Colleen contava a história da Lily e do Atlas. O livro, as pessoas, a comunidade do BookTok no TikTok começou a pedir para ela, escreve a sequência, por favor, por favor, por favor. Ela escreveu. Aí você deve estar pensando, mas isso é papo de vendedor. Não. Abram a última página do É Assim que Começa, que é o segundo livro, a continuação. Ela dedica a última página, quando ela dedica lá para os familiares e tal, ela dedica ao TikTok. Ela dedica o livro à comunidade do TikTok, que fez ela criar um segundo livro que não tinha e que impactou tanto a vida dela e a indústria como um todo. Total. E que rendeu até um filme agora. Exatamente. E não satisfeito, o Foram sucesso processos. foi tão grande que agora está nas telas dos cinemas. Isso é sobre cultura, comportamento e consumo. Isso é sobre comunidades. Então a gente já tem a dica da Gabi, né, Pri? Sim, a dica cultural, né? Minha dica é... Vai ficar difícil resumir dicas culturais aqui, porque com a Gabi é assídua, né, de Book Talks, ela pode fazer uma lista inteira aqui. Pronto, a gente depois pode botar lá embaixo todas as recomendações ou as pessoas irem participar do BookTok. Vai no BookTok, gente. Melhor que eu. Lá tem
Vocês vão ver E tem para todos os gêneros, para todas as idades. Todos os você gosta de interesses. suspense, você Isso gosta reacende o interesse pela leitura, né? A gente está Muito. fomentando hoje a indústria da leitura, é fato. Se você vai nas livrarias, as livrarias têm sessões book talk. A geração e até os mais novos lendo muito por esse impacto todo. É impressionante lá em casa, e livro você não nega, né? Então minhas filhas já aprenderam, né? E aí elas vêm, mãe, eu vi um livro no TikTok, eu tô comprando. Aí você vai falar, né? Então, toda semana chegam uns pacotinhos lá de Principalmente livro. você Não não pode pode. negar esse Só pedido. que eu sou né? louca, eu faço igual, né? Eu gosto de ler livros em inglês, então eu geralmente trago de fora. A minha mala de viagem, em todas as viagens, é literalmente 50% livro. E o outro 50% de chocolate, gente. Exato. Olha, De equilíbrio. Nath Já tô entregando entregando aqui. mas só para vocês conhecerem. Mas já que a um gente está pouco mais. falando de livros, Gabi, vamos para a nossa sessão aqui que os nossos ouvintes já conhecem, que é nossa parte de dicas culturais. Tá bom. O que você está lendo agora? O que você... Eu tô lendo agora, um livro de um autor que chama Alex Michaelis, e ele enfim, é uma sequência, Sem são spoiler, 3 sem livros, spoiler. sem spoiler, mas chama Housemaid, e conta a história de uma funcionária de residências. É housemaid, maid de funcionária, de empregada, não feito em casa. Não, housemaid, M-A-I-D. Que conta de uma empregada doméstica, e aí a história é sobre o que ela vê. Então, é a lente dela em tudo que ela vê, limpando casas, servindo famílias, enfim. Interessante. É bem legal. Eu já li o primeiro, estou no segundo, mas eu li toda a coleção da Colleen Hoover, eu super recomendo. Eu já li 2 da Colleen por conta dela, tá? Influências ali. Eu fico estimulando as pessoas a ler, porque a gente precisa, né, ter essas fontes. Voltar a isso. Minha fonte 1, obviamente, é o TikTok, né? Então eu tô ali, eu amo, é onde eu me entretenho, onde eu descubro o que está acontecendo no mundo, onde eu me conecto com pessoas, com as minhas filhas, com gerações diferentes. E aí, antes de dormir, todos os dias eu pego meu livro, e no avião, que não tem internet, então não dá para eu ir pro TikTok, eu vou lá na leitura, que nem louca, e fico lendo. Então eu recomendo para quem quiser começar, leiam Colleen Hoover. E aí, obviamente, tem livros mais relacionados ao ambiente profissional. Sim. Tem milhares de livros. Eu leio sempre paralelo, um mais de ficção, mais de, enfim, cultura de entretenimento, e o outro mais relacionado a trabalho. Então, agora eu estou lendo um que é How to Lead, que é como liderar pessoas. Então, eu vou mixando os livros, os assuntos. Um pé no business, outro pé no Os de business são mais difíceis de ler, né? Os de cultura, mais entretenimento, eu leio em 2 dias. O de business são livros que não têm uma história. São mais densos, né? São mais densos, eles estão dando dicas, aí você tem que refletir. Não que eu não reflita com os outros, gente, porque metade da minha vida eu reflito nos livros. Porque quase todo livro que a gente lê tem sempre a gente ali, tem sempre conexão com a nossa história, com quem a gente é, ou com quem a gente precisa aprender, enfim. Mas os livros mais profissionais, eles são mais densos. Então, eu leio a cada 2, 1. Então, é mais ou menos essa conta. Essa é a proporção, né? E se eu puder dar uma dica, até já que a gente fala muito de finanças aqui, né? A gente está num ambiente de finanças, mas que não precisa ser denso, dá para ser uma coisa, né? De dia a dia. Eu estou lendo um do Morgan Housel, que tem inclusive o podcast dele, que chama The Psychology of Money, a psicologia do dinheiro, né? Que é sobre finanças comportamentais, né? Coisas que a gente faz no dia a dia que a gente nem se dá conta de deixar de fazer uma compra hoje, e quanto que o dinheiro que você deixou de gastar aqui, de consumir aqui, ao longo do tempo, quanto que você acumulou de poupança aqui. Enfim, são vários conceitos assim. Eu que nunca dei dica, acabei de soltar uma dica aqui, mas, Nath, então, você, qual que é a sua dica? Eu acho que eu vou de série, porque tem uma que me impactou muito, que eu assisti toda ontem, que é a série do Senna. Não sei se todo mundo já viu. Foi incrível. Eu acho que tem um material muito bacana, e principalmente para a turma aí mais nova, ou as pessoas que têm uma nova geração dentro de casa, estimular para poder ver a dedicação ao esporte, a disciplina, a vontade de realizar um grande sonho. Bom, a gente poderia ficar aqui horas falando, todo, né, Pri? Mas como a gente fala muito de vida real, infelizmente na realidade... O nosso tempo acabou. E este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, onde eu tive o prazer de conversar com a Gabriela Comazetto, que é diretora-geral para a América Latina do TikTok. Gabi, obrigada, foi demais nosso papo. Obrigada a você pelo convite.
convite, Nath, querida. Obrigada a toda a turma aqui. Agradecendo também a Nath Garcia, diretora de marketing do Bradesco. Nath, obrigada. Obrigada, Pri. Fica o convite já, viu? Já estou me convidando de novo. Para fazer dancinha? Não, não. Para vir de novo aqui no Insights. Pessoal, dá insights de outras coisas. É um prazer. Brigadão de novo, mais uma vez, essa turma toda aqui, né, pelo convite. E trazer pessoas assim incríveis como a Gabi, que estão dando insights, que estão dando mensagens e que estão trazendo realidade, né? Então, mudando aí um pouco do formato e do conceito que a gente precisa ter para viver o hoje com excelência e pensar num futuro diferente. Para você que nos acompanha aqui, que vocês já sabem que o Insights está nas principais plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, no perfil @podcast.insights. E muito em breve, fica registrado aqui, Nath, Gabi... No TikTok. No TikTok também. Por favor, né? Tchau, até a próxima.